Mauro, você acha que no fim o Abel, nas palavras do Abel, já dá uma arrefecida nessa história? Esses pontos do Danilo são bem interessantes. Eu acho que foram dois momentos. Quando a Leila falou à tarde, ela falou defendendo o que ela considera os interesses do Palmeiras. Eu acho que ela foi muito bem. Porque se o cara é ídolo, ele tem que fazer a manutenção da idolatria. E não se mantém idolatria procurando um outro clube para ir embora com um contrato em vigor. E se o Dudu fez isso, ele pegou essa idolatria e ameaçou jogar no lixo. Né? Para o Palmeiras era um ótimo negócio, na minha opinião. 4 milhões de dólares, alivia a folha de pagamento, um jogador que hoje é reserva e não se sabe se voltará a jogar no mesmo nível, porque essa é uma dúvida inerente a qualquer atleta que sofra a lesão que ele sofreu. Então, acho que ela jogou duro, como acho que tem que jogar nessas horas, porque aquela coisa que o Arnaldo falava ontem sobre isso, tem um jogador, um empresário, vai lá, cria uma situação, aí coloca o clube contra as cordas, a torcida vem junto, tem que renovar, não pode ir embora, esse cara não pode sair do clube, esse cara é ídolo. Ela impediu que isso acontecesse. Falei, tá bom, que aí vai. Né? Quer novos ares? Pode ir embora. A gente aceitou a proposta. Vamos agora a palavra, mais ou menos o que ela falou. Mas aí o Dudu recua e o Cruzeiro tira a proposta, retira a proposta. Então, evidentemente, é um outro momento. E aí o Abel fez o quê? Trouxe o extintor de incêndio, apagou o incêndio, ou tentou apagar, dando sinal de que ele vai ser perdoado no final, ele vai jogar. Vai fazer o quê o Palmeiras? Vai mandar ele embora? Não, vai honrar o contrato e ele vai ficar, imagino eu, assim, parte da torcida talvez um pouco magoada com ele, pelo gesto, né, pela tentativa de sair, e a outra parte vai apoiá-lo incondicionalmente. Então, acho que o Dudu arrumou um problema sem necessidade. Se ele queria sair tudo, ele tinha que manter. Pensar bem. Na hora que o negócio se configurou, ele tinha que estar pronto para enfrentar a situação e ir embora. E pelo jeito não estava, né? Porque ele recuou também. Aí o Cruzeiro imediatamente retirou a proposta. No final das contas, eu acho que foi bom para o Cruzeiro, porque a proposta era uma loucura. Para um jogador na idade dele, voltando de lesão, pagar essa grana toda, mais a folha de pagamento, não fazia muito sentido. Poderá até fazer sentido se daqui a algum tempo o Dudu voltar jogando o fino, né? Joelho inteirinho, zero bala, consertar o joelho do cara, tá jogando. Aí é outra história. Hoje ele é uma interrogação. E acho que, só para fechar esse assunto e entrar em outro, acho que com essa o Dudu assinou também que o Palmeiras não vai renovar com ele depois disso. Não vai ter mais aquele. Ele perdeu esse negócio. Agora ele cumpre aí o contrato com o Palmeiras, que ele ganha muito bem, e depois acabou. Acho que a Leila antecipou O esse passo, né? Dudu, ele acionou o modo Gabriel Barbosa. Isso mesmo, perfeito, Mauro. E se Exato. meteu numa situação parecida. Parecida. Está lá, com efeito suspensivo, não teve a proposta de renovação, talvez nem tenha, né? E os caras estão deixando passar. Reserva, os dois são reservas. Só que um se Isso. machucou gravemente, o outro não, né? E os dois ídolos. É incrível isso, né? É. Como assim, um equívoco na gestão de carreira. Porque, cara, honestamente, eu acho que uma pessoa que ganha um salário, que ganha um jogador como esse, pô, o último contrato, vai ganhar tudo. Cara, esses caras já ganharam tanto dinheiro. É tão importante fazer esse contrato agora para mais 4 anos? Será que é? Ou a manutenção de uma relação tão forte com o clube, uma grande torcida, estar na história do clube, será que isso não vale mais? Até porque você pode fazer um outro contrato com esse clube, quem sabe, sei lá, ou com outro clube depois. Sabe, essa tentativa de assegurar. E às vezes a gente trata isso como se estivéssemos falando de alguém que nunca ganhou um bom salário e que finalmente teve uma oportunidade de ganhar. Sabe, o cara jogou time pequeno a vida inteira, aí descobriram o cara com 32 anos. Aí ele tem a última chance, ele vai fazer um contrato melhor possível para salvar a carreira dele e ganhar uma grande quantia de dinheiro e projetar o futuro dele. Não é o caso desses jogadores. São anos e anos sendo muito bem remunerados, mas, enfim. Eu Eu concordo concordo muito com isso completamente com você. Né? também. E outra, o Dudu, ele pode ficar no Palmeiras, já tá ganhando um baita de um salário garantido até dezembro do ano que vem, ou seja, mais um ano e meio ganhando um baita de um salário. E se acabar o contrato e o Palmeiras resolver não renovar, eu tenho certeza que essa proposta do Cruzeiro que veio agora vai vir lá na frente, até porque ele vai estar livre no mercado, vai ser até mais fácil, você não precisa pagar nada para o Palmeiras, negocia a luva direto com o atleta. E se não for o Cruzeiro, vai ter outro time que com certeza vai atrás do Dudu. Dudu com 33 anos, mesmo sendo uma incógnita, como eu concordo com o Mauro e tal,
ele vai ter proposta. Tem jogador muito pior que nunca fez nada e jogou bola pela vida toda. Então não tem para que essa pressa toda, achar, eu tenho que ter, não posso perder a oportunidade da minha vida aqui, um contrato do Cruzeiro de 4, 5 anos. Não faz sentido, não tem para quê. O Dudu manchou a sua história porque quis. Muito bem, na segunda-feira ou na sexta-feira passada, só para contextualizar aqui, o Júlio Gomes estava no All News Express, que acontece às segundas e sextas, e falou sobre a questão dos direitos de TV, na visão dele, os clubes deveriam ganhar igual, e que o Flamengo se reestruturou pelo fato de ter ganhado muito mais dinheiro de receita de TV. O Mauro postou no seu blog hoje explicando que, na verdade, sem a grana da TV, o Flamengo já ganha mais do que todo mundo, para você ter uma ideia de como ganha dinheiro o Flamengo com relação aos outros. Tá aí, sem grana da TV, o Fla fatura quase como o Corinthians e mais do que todos os outros. O que, além de tudo, é nada menos do que assustador para todo mundo, você ter um clube que, sem a grana da TV, que é meio a pérola de todo mundo, para o Flamengo tanto faz, porque ele continua ganhando mais. Explica aí, Mauro. Bem, Tirone, nós trabalhamos juntos durante muito tempo numa empresa cujo slogan era informação, nosso esporte, né? Eu gosto muito desse slogan. Esse é para levar a sério, né? E o que acontece? Na sexta-feira, nesse comentário do Júlio, ele surgiu porque vocês falavam do jogo Flamengo e Grêmio. E aí falavam, o Flamengo com vários desfalques, ainda tem aí, entra o Luiz Araújo, entra o Bruno Henrique, né? Tem um banco de luxo. E aí o Júlio fez um comentário que eu achei extremamente equivocado, quando ele diz que os outros clubes têm que se ligar, porque o Flamengo está ganhando muito. Como se o Flamengo estivesse fazendo alguma coisa errada ao negociar contratos de televisão melhores do que de outros clubes. Aliás, o contrato do Flamengo é muito parecido com o do Corinthians. Por que o Flamengo ganha mais do que o Corinthians? Porque o Flamengo ganha mais pelo desempenho no Brasileiro, uma colocação melhor, o desempenho na Copa do Brasil foi mais longe, o desempenho em Libertadores avançou mais, a premiação está ligada à cota de TV. E eu utilizei o relatório do César Graffietti, né, o relatório Convocados da Galápagos Capital desse ano, né, referente aos balanços de 2023, para fazer esse texto. E aí, fazendo as contas, e conversei com o César, tem aspas dele no texto, inclusive, percebi que o Flamengo, mesmo se não ganhasse um centavo da televisão, ele faturaria mais do que todos os demais clubes da Série A, menos o Corinthians no ano passado. Mesmo assim, a diferença para o Corinthians seria de 6 milhões, o que é muito pouco no universo de um faturamento de 900 e tantos milhões de reais. Ou seja, quase um empate técnico. Então, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Vem da bilheteria, sócio-torcedor, venda de jogador, patrocínio na camisa. Ontem o Flamengo renovou mais um contrato de publicidade no seu uniforme. Existem metas de chegar a 300 milhões em algum tempo. As receitas foram... O Landim pode ter lá os vários defeitos dele, a gente critica quando está errado, mas nas gestões dele, o Flamengo saiu de 400 e poucos milhões para 1 bilhão 300 e tal de faturamento bruto. Então aumentou quase que 1 bilhão a mais, é uma coisa espantosa. Então, os clubes não têm que se ligar porque o Flamengo ganha mais, o Júlio Gomes. Os clubes têm que se ligar porque eles têm que se estruturar como fez o Flamengo, especialmente o Corinthians. E no momento em que o Corinthians, com toda a sua grandeza e com o potencial que possui para se equiparar ao Flamengo, não tenho nenhuma dúvida de que tem esse potencial, se afunda cada vez mais em mais gestões, aí o jornalista aponta o Flamengo como problema. O Flamengo não é o problema, o Flamengo apresentou ao mundo a solução. Agora, o remédio é amargo, toma quem tem coragem e tem capacidade. Então, esses números acabam com aquela baboseira de Mamãe Globo. Mamãe Globo não é o dinheiro da televisão que faz a diferença. O dinheiro da televisão, ele faz o Flamengo ficar mais rico. Mas mesmo sem o dinheiro da televisão, o Flamengo fatura mais. Porque o Flamengo tem mais torcida, tem uma torcida nacional. O Flamengo alavanca as suas receitas nesse contrato último, que está terminando, né, de televisão, também pelo pay-per-view, porque ele está informado de bons times competitivos, então mais torcedores são motivados a assinar o pay-per-view, e o Flamengo tem gente no Brasil todinho assinando o pay-per-view. Isso gera mais receita para o Flamengo. Então, acho que a gente tem muita coisa para atacar nesse terreno aí das finanças dos clubes, mas não é o Flamengo, não. Atacar os clubes que não honram seus compromissos, os clubes que gastam mais do que arrecadam, os clubes que se afundam em crises terríveis, como o Cruzeiro se afundou, como o Botafogo se afundou, como o Vasco se afundou. Não teve outra opção para os três, a não ser virar SAF, como um bote de salvação. E o Vasco mesmo, o SAF, segue numa crise política e financeira problemática demais, o Vasco da Gama. Né? Temos que questionar, acho eu, a falta de um fair play financeiro.
Não tem fair play financeiro no Brasil. É um mercado totalmente descontrolado. Amanhã qualquer um pode chegar, por exemplo, pode chegar um cara no tapete voador, vindo lá do mundo árabe, lá do Oriente Médio, e pode desembarcar na Portuguesa do Júlio Gomes, por exemplo, despejar um caminhão de dinheiro e fazer a Portuguesa ter o time mais forte do Brasil. Por quê? Porque não tem um mercado regulado. Não sei se é essa a expectativa do Júlio, né? Mas convenhamos, né? Eu achei que foi muito mal, então a gente traz aqui informação correta sobre esse assunto. Para falar disso, a gente tem que se preparar um pouquinho mais, né? Muito bem, então tá aí a resposta, o Mauro falando sobre a questão. Aliás, quem quiser, que puder, leia, porque é um negócio bem interessante e bem espantoso para todos os rivais, o quanto que o Flamengo fatura de grana. E se você fizer um paralelo com outras ligas do mundo, não tem segredo. Quem ganha mais dinheiro ganha mais em campo. É assim, por exemplo, na Premier League é rigorosamente assim. Os principais times lá que ganham mais dinheiro são os que ganham campeonato todo ano. É assim que é. O modelo daqui atual, o que está em vigor, Tirone, ele é inspirado na Premier League. Uma parte fixa, uma parte em audiência, uma parte em desempenho no campeonato. É inspirado da Premier League. O Flamengo faturou ano passado, sem a televisão, praticamente o dobro do Fluminense, gente. Isso no ano que o Fluminense ganhou a Libertadores. O dobro, quase o dobro. Faltou pouquinho para ser o dobro, sem a TV. Os clubes têm que se ligar, sim. Eu concordo com essa frase do Júlio, mas em outro contexto. Eles têm que se organizar, cara. O São Paulo tem que se organizar, o Corinthians, o Fluminense, o Vasco, e todos eles. Todos eles. O Palmeiras é uma exceção. O Palmeiras fatura menos que o Flamengo, mas ele sabe fazer uma gestão correta do futebol e ele vai lá e briga, e ganha, e perde, mas ganha até ganhando mais do que perde. No passado ganhou mais do que perdeu. Levou 2 taças, o Flamengo ficou chutando dedo. Não foi? Então tem exemplos aí. Tem o exemplo do Flamengo, tem o exemplo do Palmeiras. Eu não tenho a torcida do Flamengo, não vou bater esse faturamento. Mas como é que o Palmeiras consegue competir? Então eu vou brigar para ter o faturamento do Palmeiras, minhas dívidas equacionadas, controladas, para ter um time bom como o Palmeiras e brigar com o Flamengo. Aí eu posso ganhar deles. Esse é o caminho, gente. Né? E a SAF no Brasil virou uma coisa também assim, de solução fácil, né? Chega um cara com dinheiro, como eu falei, vem um cara de fora, bota dinheiro, as dívidas são pagas, sabe-se lá como, a perder de vista, um percentual pequeno, e forma um time de futebol. Mas nem assim tem dado certo para alguns clubes importantes do país. Muito bem. Democráticos que somos, falamos, Júlio Gomes, participa lá do programa com a gente e tal. Ele falou que não podia, tinha um compromisso hoje, mas ele deixou um vídeo aqui para falar, para tentar explicar o que ele falou e tudo mais, que suscitou todo esse debate que a gente está falando. Então vamos ouvir aí o Júlio Gomes. Fala, Tirone, Mauro, tudo bem? Um abraço para vocês que estão acompanhando a gente aqui no News dessa manhã. Eu não posso participar do programa, por isso que eu não posso participar do debate com o Mauro sobre o que eu falei na sexta-feira no News Express, que incomodou de alguma forma o Mauro. Eu vi a fala do Mauro no posse de bola, né, da última segunda-feira. Não vou dizer aqui que não me incomodou, porque me incomodou. Achei indelicada, principalmente partindo de um cara que eu considero meu amigo e que continuo considerando meu amigo e que continuo respeitando muito como jornalista. O Mauro é um jornalista de opiniões muito contundentes, sempre foi assim. E eu entendo que às vezes a gente use mal as palavras, escolha mal as palavras. Eu já fiz isso muitas vezes na vida. E acho que o Mauro escolheu mal as palavras quando me chamou de jornalista desinformado. Se ouvir atentamente o que eu disse na sexta-feira, eu disse que tá demorando para os clubes brasileiros se tocarem da diferença de dinheiro que o Flamengo faz em relação a eles. Eu não disse que apenas a televisão faz com que o Flamengo seja um clube mais rico do que os outros. Eu sei bem que a televisão cada vez representa menos no orçamento do Flamengo. Hoje na casa de 30%, 35%, se não estou enganado, né? Já foi muito mais do que isso, né? O Flamengo já foi um clube que precisava adiantar as cotas, junto ali a sua parceira histórica, a tendência do Clube dos 13, um ex-presidente do Flamengo e na época aliado da CBF. A implosão do Clube dos 13 fez com que contratos bilaterais fossem assinados. Estou voltando um pouquinho na história por causa do contexto. E a dinheirama que Flamengo e outros fizeram em relação a isso e em relação a outros clubes do futebol brasileiro foi fundamental para o Flamengo conseguir ajustar as finanças, e aí tem muito mérito, total mérito, principalmente da diretoria passada do Flamengo, né, capitaneada pelo Bandeira de Melo,
muito mérito em ajeitar as contas do Flamengo. A gente sempre soube que o Flamengo seria uma potência do futebol brasileiro e mundial quando ajeitasse suas contas. Conseguiu ajeitar e muito disso se deveu, sim, aos contratos de televisão muito mais vultuosos do que o que outros clubes podiam fazer. Dito isso, o Flamengo ajustou suas contas e hoje ele cada vez depende menos do contrato de televisão. E tá tudo certo, não era sobre isso que eu estava falando. O que eu estava falando, e uma coisa não está necessariamente conectada à outra, é que eu considero um absurdo que o Flamengo tenha, em 2023, recebido 6 vezes mais dinheiro da televisão do que, por exemplo, o América Mineiro, que disputou o mesmo campeonato que ele. Eu acho que isso está errado. Simplesmente, é uma opinião minha. Ninguém é obrigado a concordar com ela. Eu acho que isso está errado. Eu acho que quem disputa campeonatos deveria receber a mesma quantidade de dinheiro. Se logo, a partir daí, o Flamengo faz 4 milhões de vezes mais dinheiro do que o América Mineiro, bom para ele, para o seu torcedor. Acho que o modelo atual do futebol brasileiro privilegia os ricos, privilegia quem tem mais dinheiro. Não gosto do sistema de pontos corridos. Acho que estamos caminhando para um futebol de 6, 7, 8 clubes. E eu acho isso uma pena num país continental como o Brasil. Eu acho uma tristeza. Também ninguém é obrigado a concordar comigo. Tá tudo certo. Mas é só no Brasil que tem esse descalabro que é o pay-per-view. Só no Brasil. Ganha quem tem mais, ganha mais quem tem mais torcida, ganha mais quem tem mais... Isso não é assim na Alemanha, não é assim na Inglaterra, não é assim em lugar, não é na NFL, na NBA. Isso não é assim em lugar nenhum do mundo. E acho equivocado que o Flamengo tenha tanto mais dinheiro do que outros clubes. Em relação à televisão. Em relação ao resto, tá tudo certo, tá tudo bem. O Mauro tem uma opinião muito parecida com a minha em relação à distribuição de renda na sociedade. Nós temos praticamente a mesma opinião, né? Sobre como a distribuição de renda em um país como o Brasil deveria ser diferente do que é. Mas no futebol discordamos. No futebol, o Mauro acha que a distribuição de renda deve ser essa aí mesmo. Quem tem mais, pode mais, ganha mais. E quem tem menos, não é que se dane, mas quem tem menos que se vire com menos. Então, temos opiniões parecidas no que toca à sociedade, temos opiniões diferentes no que toca ao futebol. Para mim, o futebol deveria ser um espelho da sociedade e eu vejo o futebol da mesma maneira que eu vejo a sociedade. Acho que a renda não pode ser mal distribuída, nem na sociedade, nem no futebol. E ela é. E no Brasil, isso está muito escancarado, cada vez mais escancarado, abrindo abismos que eu considero uma porcaria para o futebol brasileiro. Mas é claro que os torcedores dos clubes mais populares e mais ricos, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, eles adoram o sistema atual, com mais dinheiro, ganhando o que podem da televisão e que se dane os outros. Tanto que estão todos unidos na mesma liga, enquanto outros clubes estão unidos em outra liga. Mas eu, sinceramente, não me considero jornalista desinformado. Sei que o futebol, que o dinheiro de televisão é cada vez menor no orçamento do Flamengo, mas ele já foi muito maior e foi muito importante para que o Flamengo conseguisse dar o giro que, com competência, ele deu. Não era sobre isso que eu estava falando, é sobre a distribuição de dinheiro de TV. Então, fica aqui clara a minha opinião. Valeu? Um abraço, Mauro Tironi. Tchau, tchau. Muito bem. Tá aí o Júlio Tironi, Gomes falando. eu tenho que falar, Foi. né? Primeiro que o Júlio Gomes não tem o direito de falar sobre mim, sobre como encara a sociedade e a distribuição de renda no futebol. Tá? Eu não sou favorável à distribuição de renda na sociedade mais igualitária no futebol. Então, Júlio, não fale por mim, fale por você. Tá? Eu não lhe dei essa liberdade, esse direito. Levou para o pessoal também essa discussão jornalística. Você está mal informado. O que você falou, Júlio Gomes, não foi com esse tom, foi em outro tom. Tá? Como se fosse um absurdo, como se fosse... Os clubes têm que se ligar. Não foi. Você está tentando mudar a sua narrativa, mas tudo bem, acredita quem quiser. O vídeo está aí para quem quiser ver. Foi sexta-feira no programa, né? Programa das 8 da manhã. E comparar NFL e esportes americanos com futebol, lá é franquia, não tem rebaixamento. Desculpa, é pueril. É pueril de sua parte. No entanto, lá na Espanha, onde você morou, né? Como é que é feita a distribuição hoje, depois da reformulação que diminuiu um pouco os ganhos de Barcelona e Real Madrid? Como é que é na Premier League, que é o modelo para tudo? É parecido aqui no Brasil. Agora, tocar nesse assunto com tantos problemas que nós temos em outros clubes, como se o Flamengo fosse o problema e não quem apontou a solução, eu acho um pouco demais. Eu insisto, você está muito desinformado sobre o assunto. Deveria ler um pouco mais sobre isso, ler os balanços. Faça o download do relatório do César Grafietti. Você vai aprender bastante. Qual?